Olá meninos, tudo bem? Hoje vamos entender sobre o Present Perfect da língua inglesa, né? A colocação dessa gramática do passado perfeito. Tem também a colocação do passado perfeito simples, que aí fica Present Perfect Simple, né? Do inglês. Bom, a gente pode usar esse verbo para expressar ações passadas ou que aconteceram no sentido antes de outra ação. Então, no caso, é o sentido passado perfeito, né? Aquela forma perfeita, uma palavra perfeita que a gente já sabe que é tudo em ordem certinho, né? Bom, nesse tempo verbal é comum a gente entender que ela vem o advérbio, que sempre vem colocando rain quando, just acabado de há pouco, rounding já, be the time, né, no momento, raven já alguma vez, never nunca, before, perdão, antes e after, depois. Então a gente dá para entender que essa colocação do passado perfeito tem o uso do rend, tá? O rend em inglês da frase aqui, como vocês estão vendo nesta forma aqui, ó, read, né? E claro, as principais formas do verbo to be: I, she, read, are, is, etc. Bom, a formação do present perfect no passado auxiliar, a gente dá a construção que é o conjugado do simple present, ain't, tá? Como eu expliquei para vocês, ok? E mais o present participio do verbo principal, que aí vem, né, o read mais o participio do verbo principal em inglês. Bom, a gente dá para entender a forma do replay, PI, né? Vem a forma da colocação do de, ed ou ied, como essa construção dessas frases aqui, regular, todas irregulares, tá? Verbo to this, regular participio passado, dancing, pleasant, ó, de, né? Acrescentamos o de, e o playing, acrescentamos o ed, student, acrescentando o ied, tá? A forma concreta do irregular do verbo to go, ok? Bom, na forma afirmativa, construções dessa frase do participio perfect simples vem sujeito, mais o verbo do to, raven, no simple present read, tá? Mais o verbo principal do participio, mais o complemento. Aí a gente dá para entender em alguma frase como fica. You read silent, ó. You're close and beautiful, the end of the party. Vocês tinham mudado suas roupas antes do final da festa? A construção da afirmativa dessa língua inglesa, ok? Na forma negativa, a gente dá para entender o uso dos auxiliares do verbo com a necessidade de acréscimo com o uso do not, tá? Vem o sujeito mais o verbo to have no simple present add, tá? Mais o not, mais o verbo principal do participio, mais complemento. A gente dá para entender o exemplo que a gente teve, a construção do not antes do shouldn't, do verbo principal ou no participio da colocação da frase do inglês. Bom, a gente dá para entender a forma, pode ser abreviada também, tá? Ao usar o not, pode ser o written not, pode ser desta forma assim também, não tem problema. Uma forma mais comum a ser usada é esta, até porque a frase fica curta, ok? Bom, a forma interrogativa você já sabe colocando, né, o verbo principal no início, antes das frases, né, e a colocação da interrogação ao final da frase. Então a gente dá para entender o verbo auxiliar vem no início, o verbo to have no simple present, mais o sujeito, mais o verbo principal do particípio, mais o complemento. Aí a gente dá para entender a colocação do ready, you, challenge, your, clothes, beautiful, the end of the party. Você tinha mudado suas roupas antes do fim da festa? A interrogação dessa colocação da língua inglesa. Bom, para a gente entender ou complementar mais esse uso, né, do present perfect simples mais versus present perfect contínuo, essas são as duas formas de expressar o passado. A gente pode entender do simples, né, que é usado da indicação ao passado que ocorre antes do ou que ocorreram antes de outras ações no passado. Participio perfect simples é formado por auxiliar to have, é conjugado no simple present read, mais o participio do principal verbo.
tá? E o past perfect contínuo é usado para indicar a comunidade, né? Continuidade de ações que a gente dá para entender esse present red, mais o to be, conjugação do first being, tá? Então ele vai, além do red, ele vem para o being mais o gerido do verbo principal quando é present perfect contínuo, ok? Bom, além da atividade complementar no caderno que estou colocando para vocês, tem atividade também no livro, tá? No livro também tem essa explicação, a complementação de como vocês colocarem, principalmente a tabela, que é muito legal para vocês tentarem traduzir, tá? Tem algumas atividades que são ou em inglês. Não quero que vocês traduzam a pergunta ou algo do tipo. Quero que vocês tentem assimilar. Poxa, essa palavra aqui tá falando de tal. Então, pô, acredito que seja isso. Tente fazer, tá? Assistam sempre a vida aula, que é muito bom. Qualquer dúvida, é só falar. Grande abraço.